Abra sua Bíblia comigo em Efésios. Deus tem uma palavra de alinhamento nessa noite. Ah, pastor, toda palavra de alinhamento você acha que você veio aqui na igreja para você receber um carinho? Você veio aqui para crescer, amém? Todo o processo de crescimento exige alguma coisa de você. Efésios 4, Efésios 4:17. Estão querendo substituir o pastor, trouxeram água gelada aqui. Não está não, só está suada, só está quente. Efésios 4:17. Quem achou, diga amém. Então vamos colocar de pé para fazer a leitura da palavra. Você sabe por que a gente levanta a mão na igreja? Levantar as mãos é se render. Antigamente o judeu ia se render, ele fazia algo engraçado. Eu vou ter que pedir para o Gabriel fazer isso aqui para mim, que eu não posso, que a minha roupa é branca. Ô Gabriel, você sabe como o judeu se rendia? Você sabe, claro que você sabe. Você veio na escola bíblica. Vem aqui. Não, demonstra aqui, Gabriel. Não estou fazendo você de bobo, eu estou querendo só explicar. O judeu adorava a Deus desse jeito aqui. E até hoje eles adoram. Deitado, de cara no pó. Obrigado, Gabriel. Viu como ele sabia? Imagine todo mundo fazendo isso dentro da igreja. Não tem espaço. Então a gente faz ao contrário, a gente levanta as mãos. Toda vez que a gente levanta as mãos na igreja, a gente está se rendendo. Está dizendo: Deus, eu não posso nada. Eu não sou nada. Eu dependo de Ti. Quando a gente fala assim, levante as mãos, a gente está falando, se renda. Amém? Não é uma coreografia, mas é um sentido de rendição. Toda vez que você levantar a mão na igreja, você lembra disso. Toda vez que você não levantar também, você lembra disso. Amém? É sinal de rendição. Estou falando isso porque o Espírito Santo mandou eu falar. Efésios 4:17. Só lembrando, quando o judeu ia pedir perdão um para o outro, era mesmo rendição, só que aí ele abraçava o pé da pessoa. E a pessoa então perdoava e ele soltava o pé. Às vezes a gente tem que estar assim no altar de Deus, agarrar o pé de Deus e falar: não solte enquanto o Senhor não me perdoar. Amém? Tinha uma série de questões. Quando eles faziam aliança, eles trocavam sandália, sapatos, algumas coisas que a gente tem que analisar, irmãos, para a gente trazer para o nosso princípio cristão. Amém? Livro de Efésios, carta do apóstolo Paulo, epístola do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, capítulo 4, versículo 17. Presta atenção no que diz a Bíblia. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com altivez, cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revitais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Até aqui. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha ministrar algo diferente aqui, Senhor.
algo diferente, algo novo, Senhor, pois o Senhor trabalha com coisas novas todos os dias. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha ter liberdade, domínio sobre este lugar, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, nós, como o Senhor nos concede domínio sobre a terra, nós tomamos domínio deste local e entregamos, Senhor, o domínio ao Senhor, para que o Senhor, ó Deus, venha ministrar com autoridade, com poder, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar. A Rose tem um recado, amém? 2 recados a Rose tem. A paz, irmãos. Eu tenho um recadinho para dar sobre o Dia das Crianças. Dia 12 está chegando e a gente vai fazer um piquenique com as crianças. Igual ano passado a gente fez. A gente vai pegar as crianças, reunir numa praça, a gente vai brincar com eles, vai fazer uma tarde com eles bem gostosa. Aqueles que quiserem, é aberto para toda a igreja, amém? Aqueles que quiserem participar, ajudar, colaborar, no final do culto fale comigo, amém? E outro recadinho também que eu tenho é sobre o Ministério de Dança. As mães que têm interesse, as crianças, as meninas, qualquer idade também quiser, 3 horas da tarde eu estou aqui, todo sábado, 3 horas da tarde, com as meninas, ensinando, dando uma palavra para elas, amém? É esse meu recadinho. Amém. Então o dia 13 vai ser num sábado, né? Porque dia 12 é na sexta, 13 às 3 horas da tarde, vão se reunir em alguma praça. Depois a gente passa, tem mais um culto ainda, né? Tem. A gente passa para avisar qual praça será. As mães se reúnem. O ano passado uma fez cachorro quente, a outra fez bolo. E as mães das crianças mesmo se reúnem e ajudem. E tem que estar junto as mães também. Não é um momento de deixar os filhos e sair de férias. É para estar junto, porque sozinho a gente não dá conta de segurar a molecada. Mas é um momento de estar juntos, um momento para as crianças. Amém? Investir nas crianças nesse dia, passar um tempo juntos, brincando, se divertindo. Amém? Pastor, eu não tenho um filho, mas eu sou uma criança, pastor. Meu espírito é de criança. Então vai também, participa, esteja junto, vai ser uma bênção. Amém? Essa questão do Ministério de Dança, irmãos, para quem está chegando agora na igreja, ou faz pouco tempo está na igreja, parece que a gente começou o Ministério de Dança hoje. Mas não é, o Ministério de Dança da igreja foi muito forte. Tinha uma irmã que ela era especializada na área de dança. Ela formou algumas meninas aqui na igreja. Uma delas foi a Rose. Tinha um Ministério de Dança. A irmã acabou tendo que voltar para sua cidade natal, em Minas Gerais. E aí o Ministério de Dança ficou meio estremecido por falta de meninas. E por falta, a Rose também, precisava dela aqui no Ministério de Louvor. Mas a gente precisa voltar com esse ministério, é muito importante. O Ministério de Dança, ele não é um ministério como é que fala? Entretenimento da igreja. Não, é um ministério profético. A dança também está na Bíblia. Se você olhar na Bíblia, em vários momentos a dança está presente. Davi dançava ao Senhor. Miriam, quando eles passam o Mar Vermelho a pé enxuto, Miriam sai do outro lado dançando e tocando tamborim. Então a dança está presente. A igreja negou muito tempo a dança. E por isso essas igrejas com uma visão mais aberta têm colocado a dança no meio da igreja. Pessoas que são chamadas à dança. Pastor, como que tem que fazer? Não é coreografia, irmãos. A Rosa está aqui, ela ensina algumas coisas que é técnicas. O restante é algo de adoração. Não tem coreografia. Amém? É adoração. Isso é muito importante, principalmente para esse tempo agora que nós estamos vivendo, aonde o mundo ele tem tentado distorcer a visão de macho e fêmea, colocando uma visão feminina nos meninos e uma visão masculina nas meninas. Então é muito importante, você que tem filha, você que é moça, participar, estar junto. Você que tem chamada, claro, né? Às vezes a pessoa não tem chamada. Eu conheci um irmão em São José do Rio Preto, que esqueci o nome dele, puxa vida, esqueci. Mas ele tinha 90 anos de idade e ele fazia parte do Ministério de Dança. Não sei se está sendo perigoso o que eu estou falando aqui, Rose. Vai que alguém, né? Mas aí você lapida, Rose. Eu mando para você lapida. E esse irmão dançava muito bonito para Jesus.
o irmão Abel, ele chamava Abel. E ele dançava, dançou até o último dia da sua vida na igreja, celebrando, era uma presença de Deus maravilhosa. Então isso é um ministério, tá? Só para falar para os irmãos, porque às vezes a gente passa e não fala. Temos também, irmãos, probabilidade de fazer isso com meninos, mas falta um pouquinho aí de alguém que tenha disponibilidade para treinar eles, né? E tem que ser alguém que saiba muito bem o que está fazendo, para também não deixar a coisa virar do avesso, ser ao contrário, aquilo que era para ser bênção vira maldição. Não, mas por enquanto a gente está trabalhando com dança profética com meninas, amém? Glória a Deus, e está sendo uma bênção, Deus tem abençoado, é gostoso, o louvor fica completo, amém? Nós vamos para a palavra. Enquanto eu estava orando aqui, eu senti um desejo de falar sobre domínio. É uma palavra que a gente precisa entender como cristão sobre o que é domínio. Quando Deus Ele criou o homem, Ele criou o homem para ser eterno. Eu falei isso aqui sexta-feira um pouco, eu venho falando vários dias sobre isso. Não tem nada a ver com a palavra, tá? Já eu chego lá. Mas Deus criou o homem para ser eterno. E quando Deus resolve estabelecer o homem na terra, Ele quer colocar o homem para ter domínio sobre essa terra. Não é o contrário, a terra dominando o homem, mas o homem dominando a terra. Nem tampouco é Deus dominando a terra, é Deus domínio sobre o homem domínio sobre a terra. Quando o homem peca, o homem perde esse domínio. Então a Bíblia nos diz que o príncipe deste século, está falando sobre Satanás, nós pegamos o nosso domínio e entregamos a Satanás. Mas Jesus, Ele veio, morreu na cruz do Calvário para estabelecer o domínio do homem, o domínio agora a igreja. Através da cruz de Cristo há salvação, mas o propósito da cruz não é salvação, o propósito é devolver o domínio, amém? Por isso que Jesus, quando está sendo assunto ao céu, Ele diz: toda a autoridade me é dada nos céus e na terra, portanto ide. Ele pega toda a autoridade que nós tínhamos entregado pelo pecado para o diabo, toma ela de volta e devolve ao homem. O que isso tem a ver comigo e com você? Enquanto você não entender que Deus quer estabelecer domínio, aliás, Deus está querendo estabelecer você com domínio na terra, você não consegue progredir. A gente não está, irmãos, para receber algumas coisas de Deus. A gente está aqui para receber o melhor de Deus e dominar sobre a terra. Enquanto você achar que a terra te domina, o mundo te domina, você se torna presa do inimigo. Mas quando você entende quem você é na terra, que você tem domínio, poder, a autoridade, irmãos, tudo começa a se tornar diferente. Amém? É só uma questão que eu precisava falar. E que a Bíblia, como Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz, tá? Domínio, Deus quer te restabelecer com domínio na terra. Só isso. Vamos voltar aqui para a palavra. A palavra de Deus, o texto que nós lemos de Efésios. Na palavra de Deus existem algumas cartas. O apóstolo Paulo é autor de uma grande maioria das cartas do Novo Testamento. Como que funcionava? Paulo, ele não tinha essa facilidade que nós temos hoje. Por exemplo, você quer sair daqui, você quer ir para o Nordeste, você pega um avião, em algumas horas você está lá, não é assim? Mas se você for caminhando, se você for de charrete, de camelo, isso demoraria muito tempo. O apóstolo Paulo não tinha essa demanda, mas ele tinha um espírito de missão. Então ele fazia missão, estabelecia a igreja e voltava para o seu lugar de origem. E como que ele mantinha essas igrejas? Através de cartas. Ele escrevia as cartas e enviava. E a carta que nós lemos aqui é a carta do apóstolo Paulo para a igreja em Éfeso, tá? A igreja de Efésios. Então ele escrevia a carta. Sempre nessas cartas o apóstolo Paulo trazia instrução. Porque, irmãos, os moldes da igreja primitiva, a primeira igreja,
não é como hoje. Hoje a gente quer, pastor, fulano de tal lá, ele inaugurou um ministério. Ele vai lá no cartório, registra a igreja. Estou falando de instituição. Aí ele pega, aluga um prédio, compra umas cadeiras, uma parede de som, está pronta a igreja ali. Questão institucional. Se Deus estabeleceu, aí é uma outra questão. Não cabe nós, seres humanos, avaliar. Ao meu ponto de vista, tem muita igreja que não foi Deus que estabeleceu, mas está lá, amém. E que divulga o evangelho, amém? Né? Que divulga o evangelho. Nessa época não era assim, não tinha essa questão. O apóstolo Paulo pregava, e o grupo que aceitava Jesus, ele falava, se reúne, fica junto, e Deus vai abençoar vocês. Não tinha pastor, porque todo mundo ali era novo. Algumas vezes o apóstolo Paulo mandava alguém, que é o caso de Timóteo. Timóteo, vai. Formou Timóteo, moço. Timóteo tinha 18, 20 anos de idade. O Timóteo foi pregar, foi ser pastor. Mas em algumas igrejas não tinha pastores. Quando eu falo pastor, não é a pessoa que estava na direção da igreja. Toda igreja precisa de direção. Mas não tinha pessoa formada para ser pastor. O tempo era curto e o evangelho tinha que ser divulgado. Então o apóstolo Paulo pregava e dizia, fica aqui, se reúne. Às vezes aconteciam umas coisas erradas. Você acha que hoje tem igreja que acontece escândalo? Não tem? Ai, misericórdia, né, irmãos? Não tem? No tempo do apóstolo Paulo era a mesma coisa. Tinha uma igreja, converteu todo mundo. E as mulheres tinham cabelo de homem, usava calça, era igual homem, falava alto. E aí entrou dentro da igreja, se converteu. E elas queriam pregar, e elas queriam fazer. E o apóstolo pode falar, olha, as irmãs ficam caladas na igreja. Olha, o cabelo foi dado no lugar do véu. Era a igreja de Coríntios. Tinha algumas coisas. Tinha uns que queriam pegar e fazer uma igreja à parte. Coisa que não acontece hoje. E hoje essas coisas não existem. Tinha um camarada lá que ele saía com a mulher do pai. Coisa também que isso não acontece nas igrejas de hoje. Só para os irmãos entenderem, irmãos, o pecado ele está aí sempre. Escândalo tem de monte. Mas o que tinha que fazer então? O apóstolo Paulo tinha que, olha gente, vocês precisam entender o que vocês são. Então durante muito tempo o apóstolo Paulo introduzia o propósito de Deus naquelas vidas. E durante muito tempo a igreja começou a crescer. E então você se convertia e você era ensinado a ser diferente. Mas de um tempo para cá, vamos pensar aí 50 anos para cá, a igreja foi tomando uma nova característica. Não que seja ruim. A igreja ficou bonita. O povo às vezes se convertia, ficava feio, ficava chato. Eu dei um salto aqui de mais de 2000 anos. Mas só para você entender, a igreja ficava chata, o povo ficava separado. Aquela carisma que a igreja tinha lá em Atos foi se perdendo. Mas até aí não tem problema, isso é coisa boa. A gente tem que ficar, o povo começou, os crentes começaram a estudar. Mas o que acontece, irmãos? A gente parou, eu estou falando a gente, igreja, parou de querer ser transformado. E aí apenas a gente deixa de estar no mundo e a gente está na igreja. As mesmas características que está no mundo permanecem na igreja. Algumas coisas saem, outras ficam pior. Porque eu vou te falar uma coisa, eu conheço gente que era mais bonzinho antes de ser crente, ficou crente com a íngua. E eu quero que os irmãos entendam que a Bíblia, ela nos alerta sempre para nós olharmos para dentro de si. E eu gostaria de dizer para você
Você que quer uma vida com Deus, você quer andar na presença de Deus, você precisa, assim como eu, assim como todos aqueles que querem andar em Deus, você precisa ser transformado dia após dia. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim para ele: você precisa ser transformado. 2 Coríntios, vou ler 2 textos aqui. 2 Coríntios 3,18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Todo dia eu tenho que olhar para o espelho. O espelho aqui é o Espírito Santo. A única coisa que te confronta, pastor não te confronta, irmão não te confronta. A única coisa que te confronta de verdade é o Espírito Santo. Se eu olhar para o espelho do Espírito Santo, se eu olhar assim e dizer: quem eu sou agora? Quem eu sou hoje? Você está mais de Deus hoje do que ontem? Ai, pastor, eu tenho uma saudade quando eu me converti. Tudo era... Não é disso que eu estou falando. Isso aí é primeiro amor. Eu vou dizer para você uma coisa que se alguém nunca falou para você, eu vou te falar: o primeiro amor nunca volta. Porque quando a gente é impactado pelo primeiro amor, a gente é inocente. A gente acha que os irmãos, todos eles amam a gente. Se você está nesse primeiro amor, eu já te alerto hoje. Não é todo mundo que te ama. Não é todo mundo que te abraça a paz, que está querendo te dar paz, não. Ele quer te dar uma facada. Pastor, misericórdia, eu vou embora dessa igreja hoje. Irmãos, isso aí é ser humano. Aonde tem um grupo de ser humano, tem dificuldade. Mas aí, irmãos, eu tenho que olhar, esquecer aquilo lá não vai voltar. Eu conheci um irmão que ele falava: ai, mas antigamente eu sentia com tanta facilidade a presença, o toque. Oh, isso não existe. Deus agora tem que levar, porque tem gente que quer ser criança o resto da vida. Criança, ele é ingênuo. Mas Deus disse que nós temos que crescer tomando leite espiritual. Então o primeiro amor não volta. Não é que você não vai sentir, mas você vai elevar você vai estar em um novo nível. Tem gente aqui que já foi conhecido de crente caicai. Eu mesmo, quando me converti, eu era um caicai. Todo mundo tocava, pá, eu caía na unção. E um dia eu parei de cair. E eu falei: será que eu não estou mais sensível? E Deus foi mostrar para mim que Ele não queria só que eu caísse na unção. Ele queria que a unção dele dentro de mim transformasse a minha vida. Amém? Não que a gente não caia, a gente cai na unção. É gostoso cair na unção. Mas o processo de Deus vai transformando você. Agora, eu olho para o espelho: será que eu estou melhor? Será que eu cresci? Será que eu amadureci? O meu entendimento da palavra: ô pastor, o senhor está falando comigo, eu sou muito novo. Não, então eu estou te dando uma dica excelente. Você tem que crescer. E às vezes para você crescer, requer um sacrifício, requer uma entrega. Tem uma arvinha lá em casa, eu plantei 2 árvores na frente de casa. Uma está com 2,5 metros de altura, a outra está com 50 centímetros. Mas agora ela está com 50. Mas ela estava com 15 quando eu decidi conversar com ela. Tinha pedra em volta dela. Eu acho que é isso que segurou ela, para ela não crescer. Jogaram uma pedra lá para me fazer uma calçada, e perto dela encheu de pedra. Mas eu fui lá conversar com ela. Eu disse para ela: você pergunta para a pastora, depois você pode ter certeza. Eu disse assim para ela: você vai ter que crescer. Porque se você não crescer, eu te arranco daqui e coloco outra no teu lugar. E pedra não é desculpa para você não crescer. Aí eu dei uma arrumada. Não tirei todas as pedras também, porque não dava, ficou impregnada. Eu dei uma arrumada. Aí ela, daquele dia em diante, ela começou a desenvolver de novo. Mas todo dia que eu olho para ela, eu falo assim: você vai crescer. Se você não crescer, eu te arranco. E agora eu quero que ela chegue até a outra. Então ela vai ter que crescer muito mais rápido, porque a irmã dela já está lá na frente. Pastor, conversa de doido essa. Isso é domínio. Então, aquela arvinha lá, eu dou ordem para ela, não é ela que dá para mim. Então, Deus faz a mesma coisa com a gente.
Somos plantas no jardim de Deus. Se você quiser deixar a coisa mais bonita, mais filosófica, somos plantas no jardim de Deus. Todos nós, irmãos, somos regados da mesma maneira. A unção está sobre todos. A glória de Deus, a manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem acesso a todos. Aí eu não cresço. Aí eu começo a dizer, é que o outro não deixa eu crescer. Não, você não cresce porque você não quer crescer. E aí chega no momento que nós temos que nos confrontar pelo Espírito Santo. Espírito Santo, por que eu não cresço? Por que eu não sou transformado? Eu disse que a igreja parou, irmãos, de viver uma vida de transformação. Mas conversão vem da palavra metanoia, que quer dizer mudança radical de rumo. A igreja, irmãos, tem que ser diferente. Você não pode ser o mesmo que você era no mundo. Eu não estou falando de roupa, eu não estou falando de cabelo, eu não estou falando de maquiagem. Eu estou falando daquilo que é interior. Só para você ter noção, o mundo, as pessoas são inseguras porque elas não têm em quem confiar. Elas são medrosas porque elas não têm quem seja a sua fortaleza. Elas são tristes porque elas não têm aquilo que dá alegria. Mas eu tenho visto crente que não tem alegria, que não tem segurança, que não tem esperança. Então eu percebo que não está tendo transformação. Porque a gente quer se igualar. Ah, pastor, para eu ser feliz eu tenho que estar bem. E se eu te dizer para você que para ser feliz basta você ter Deus na tua vida? E muitas vezes a gente vai se conformando com essas coisas. A Bíblia fala, irmãos, que chegaria nos últimos dias onde a filosofia humana superaria o Evangelho. E nós temos que cuidar, irmãos, para que a filosofia humana, o bem-estar, né? A Globo tem até um programa chamado Bem-Estar. Aí você aprende. Esses dias o camarada estava mostrando que jeito que tem que ser a forma do cocô da pessoa. Eu falei, meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Agora eu tenho que até nisso prestar atenção. Porque se for em formato desse, você não está bem. Se for de bolinha, então o mundo, parece piada. O mundo fica de tudo para que você tem que ser, para ser feliz, você tem que ter um cocô perfeito. Esse é o mundo. Até isso. Até isso, irmãos. E aí, a gente se esquece de qual é a nossa razão. A gente se esquece, rapidinho a gente se perde. A palavra de Deus diz que aqueles que não são transformados, olha o que diz: Isto portanto digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Diga assim comigo: aqueles que são de Deus não podem andar como aqueles que não são. Ai, pastor, o senhor vai me dizer que tem gente que não é de Deus? Tem que desmanchar agora o conto da carochinha. Pastor, todos são filhos de... Não, a Bíblia não diz que todos são filhos de Deus. A Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus ouvem a sua palavra e as praticam. Quem estava aqui no culto sexta-feira? Eu falei muito sobre isso. Não é todos são de Deus, querido. Mas aqueles que querem ser de Deus, eles não podem andar como andavam antes. Precisa andar diferente. Aí a Bíblia vai falar: na vaidade dos seus próprios pensamentos. O mundo lá fora, o pensamento é muito maior do que até a própria pessoa. Olha que ponto que nós chegamos. Quem anda comigo sabe que eu não gosto de ficar debatendo em rede social sobre política. Olha que ponto que nós chegamos, aonde a justiça diz que uma pessoa está fora do padrão da lei, mas por uma filosofia a pessoa passa a dizer: não está. E aí bota uma roupa
vermelho, pega o seu pão com mortadela e vai fazer barulho na rua. Pastor, mas é por conta que o meu Lula, o senhor não conhece o meu Lula. Não, fica com o seu Lula. Se você tem o Lula, fica com o seu. O problema, irmãos, é as pessoas estão se matando por causa de um homem. Poderia ser ele quem fosse. Por conta que a filosofia, o pensamento humano está maior do que as próprias pessoas. Eu sempre, quando eu entrei na faculdade, eu gosto de estudar sobre a mentalidade. Sobre a mentalidade humana. E vou falar, inclusive, no meu projeto de conclusão de curso, sobre a mentalidade do período de Lutero. Mentalidade que pairava. E a gente começa a analisar o que está passando na cabeça das pessoas. E aí, irmãos, existe nesse meio aqueles que são militantes, mas existe um bando de gente que não sabe o que está fazendo, que vai atrás, e se você perguntar por quê, eu não sei, eu estou indo por conta da filosofia. Estão entendendo o que eu estou falando? Não. Porque o pensamento ficou agora, irmãos, maior do que as próprias pessoas. E aí a gente vem para Deus com os pensamentos. Mas quando a gente vem para Deus, os nossos pensamentos devem ser destruídos. A nossa filosofia deve ser destruída. Amém? A gente precisa ser transformado. A gente precisa ser transformado e ser diferente do que a gente é lá fora. O que eu era é uma coisa, o que eu sou tem que ser diferente. As pessoas falam assim: ah, pastor, eu sou Pedro, eu sou impulsivo, temperamental, eu qualquer coisa eu estou dando espadada, pastor. Mas você tem que olhar o fim da vida de Pedro. Pedro foi transformado. A gente precisa ser transformado. A gente não pode andar como anda, irmãos, os gentios. A Bíblia diz que eles são vaidosos dos seus próprios entendimentos, são obscurecidos do entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem e pela dureza do coração, os quais tendo se tornado insensíveis. Olha, insensível, coração duro, isso é lá fora, isso é o mundo é assim. Irmãos, o que você acha que faz uma pessoa pegar um membro da sua própria família e estuprar? Aí o capeta. Eu tenho uma birra quando as pessoas falam que é o capeta, irmão. Quando alguém falar isso para mim, já sabe, já estou avisando. Tem capeta nenhum não, isso aí é ser humano mesmo. Ser humano mesmo. Não pensa que o capeta entra no corpo de alguém, ele não tem essa autoridade, tá? Isso aqui tem que dar uma aula de teologia para falar sobre isso. Mas o capeta, ele não entra dentro de uma pessoa e joga a pessoa num precipício. Não, ele faz a pessoa se jogar. Ele faz a pessoa ir lá estuprar. Mas ele não entra no corpo da pessoa para fazer isso não. Porque somente a pessoa tem a autoridade de tirar a vida. Ele pode chegar até o abismo, aí ele se retira, a pessoa se joga. Ele chega até a forca, a pessoa se pendura e ele sai fora. Tá? É coisa do ser humano isso. É a concupiscência que a Bíblia diz. É a dureza de coração, irmão. E aí a gente vem para Deus. Isso tem que ser transformado. Isso tem que ser transformado. Amém? Quem está entendendo? Todos nós temos um passado. Vamos imaginar. Quando eu me converti, tinha um irmão que tinha uma teologia meio fora, mas aquilo serviu para alguma coisa. Ele falou assim: olha, quando a gente for para o julgamento, Deus vai colocar tudo aquilo que a gente fez errado num telão. Na hora eu já queria sair da igreja. Eu fiquei imaginando. Mas eu fiquei imaginando, irmãos, eu lá no trono, vendo tudo que eu fiz errado num telão. Eu não me conformei com isso. Imagine, irmãos, colocando o teu passado aqui, o meu aqui no telão aqui. Os nossos piores pecados. Tem gente que ficou até vermelho antes de... Não vai, irmão, pode ficar tranquilo, não vai aparecer nada. Aí eu fiquei apavorado, eu quero sair dessa igreja, porque onde já se viu, a gente veio para a igreja e Deus põe um pecado da gente no telão. Aí eu fui entender biblicamente que isso é para aqueles que serão condenados.
Os justos serão por Cristo, né? Glória a Deus por Jesus, nosso Senhor, que serão justificados pela cruz de Cristo. Os justos apenas receberão galardão. Imagine você se converter para ser humilhado no céu, irmão. Não, isso não é de Deus não. Mas todos nós temos um passado, e nós temos que deixar. O apóstolo Paulo diz: deixa o passado. Às vezes você está num nível, um degrau, outra já passou 3 degraus. Cada um tem o seu nível de mudança, de transformação. Mas o que eu quero que os irmãos entendam nessa noite é que nós precisamos de transformação. Nós precisamos ser transformados. Pastor, eu não consigo, é difícil. Não é na tua força, é pelo Espírito de Deus. Nós precisamos, irmãos, olhar para quem nós éramos e ser diferentes. A palavra de Deus diz em Romanos 6,2: de modo nenhum nós, que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aquilo que eu fui lá atrás, eu tenho que deixar, para ser uma nova pessoa. Pastor, estava tão gostoso eu andando com os caminhos de Deus sem pensar nisso. Pois é, mas você vir à igreja e continuar sendo o que você é, isso não te leva a lugar nenhum, querido. Eu poderia aqui falar assim: olha, vem como estás, fique como estás, olha, fique em paz, não, fique desse jeito, não tem problema, não tem importância, não tem perigo, fica assim, mas eu estou rebanhando gente para o diabo. Eu preciso olhar para você, nos teus olhos, e dizer para você: você precisa mudar. E se tem alguém aqui que diz: pastor, eu não preciso mudar porque eu já cheguei, aí esse é pior ainda, esse tem que voltar lá no nível 1. Porque nós temos, como a Bíblia diz, olhar no espelho e ver a imagem de Jesus. Se alguém aqui já olhou no espelho e viu Jesus em vez de ver a si próprio, eu te dou tchau, porque amanhã você não está mais entre nós. Cruz, credo, pastor. É porque você é um Enoque. E andou Enoque com Deus, já não era, que Deus tomou para si. Eu tenho certeza que Deus não vai me tomar hoje nem amanhã, porque eu tenho tanta coisa, irmão, para mudar. Tanta coisa, é na vida, é no caráter, é nos sentimentos, é nas emoções, é naquilo que é prático. Amém? Olha para a pessoa que está do lado e diga assim: todos nós precisamos de transformação. A Bíblia diz que o nosso velho homem, Romanos 6, 6 e 7, o nosso velho homem, ele deve ser crucificado com Jesus. Quando a gente vem para Deus, Deus pega o altar velho e coloca lá na cruz. Ele fica lá. Aí eu estou vivendo a minha vida. Vou te explicar só um pouquinho para você ver o que eu era o velho Altair. O velho Altair era muito nervoso. Eu sou assim, não tenho uma cara de nervoso, mas eu era muito nervoso. Bravo mesmo, de quebrar, de tacar, de dar paulada, essas coisas. Eu nunca me envolvi com briga assim, mas eu era nervoso com tudo. Dei até paulada num carro uma vez. Mas aí eu estou vivendo a minha vida. Aí de repente alguma coisa acontece de errado. Você pensa que o velho Altair fica quietinho lá? Ele quer sair de lá. Aí ele desprega uma mão, desprega a outra, e quando eu vejo que ele está se aproximando, bota ele na cruz de novo. Diz: não, você morreu com Jesus, e eu sou eu sou aquele que ressuscitou. O apóstolo Paulo diz: eu esmurro o meu corpo. Ele diz: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre me acompanhando. Você tem que matar a sua velha natureza todos os dias. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque eu estou vendo gente que: eu sou assim mesmo, quem quiser me engula assim. Não, nós precisamos mudar, nós precisamos ser diferentes, nós precisamos ter amor, nós precisamos ter paz, nós precisamos ser alegres, felizes. Aquela irmãzinha triste, chata, careta, tem que morrer para dar lugar à irmã esperançosa, cheia de alegria, que você encontra na rua. Ela te diz: paz seja contigo, e essa paz impacta o teu coração. Eu conheci um camarada, sou meu pastor, ele foi muito importante na minha conversão. Faleceu já. Eu tive a oportunidade de pregar, isso foi tremendo para mim, pregar na igreja dele.
uma cidadezinha chamada Urânia, cidade grande, 3.000 habitantes. E eu tive uma amizade muito grande com o pastor Márcio. E o pastor Márcio era o cara mais cachaceiro que tinha na cidade de Jales. Ele não era pastor, tá? Cachaceiro, batia na esposa, era ruim com os filhos. E esse Márcio se converteu. Tudo aquilo que ele era pro mundo, ele se tornou para Deus. Se tornou um homem mais... Irmão, eu nunca vi uma fé daquele tamanho. O homem mais fervoroso que eu conheci. Ele fazia barraco na rua, ele começou a fazer barraco dentro da igreja. Aonde ele chegava, ele dizia: irmão, que Deus te abençoe, que você seja cheio de Deus. Está entendendo o bom sentido do barraco? Não vai querer fazer barraco e falar que é de Deus. Irmãos, esse irmão onde encontrava a gente, a paz do Senhor. Naquela época, hoje não tem mais, né? Porque hoje é paz assim, ninguém nem sabe o que está falando. Paz, Deus, Senhor. Mas naquela minha época, irmão, era paz do Senhor. Eu tinha uma vergonha. E ele falava alto. Ele me chamava de altarzinho. Altarzinho, que Deus te abençoe. Virou um homem, irmão, cheio de Deus, cheio de fé. E eu pude acompanhar. Ele teve um câncer no calcanhar, sendo pastor. E eu pude acompanhar ele de perto. Aí a gente chegava lá assim, mal, porque, puxa vida, o camarada pastor, com câncer. Ô pastor, ele disse: muda esse jeito, é momento de se alegrar. E cantava, e você entrava lá triste para consolar ele, e saía feliz porque ele te consolava. Morreu dando glória a Deus. Chamou a família dele e falou assim: não fica triste não, eu estou cheio de Deus, eu vou para o céu. Irmãos, não que o pastor Márcio Amaro ele era uma pessoa diferenciada, não, era uma pessoa melhor do que os outros. Não, ele alcançou, na minha perspectiva, aquilo que nós devemos alcançar. Aonde a Bíblia diz: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nada nos separará. Nós temos que caminhar, irmãos, e ser transformados para chegar nesse nível. Que se Deus te prosperar, você vai ser uma bênção. Mas se Ele ainda não te prosperou, você continua sendo uma bênção. Sabe por que muitas pessoas não crescem em Deus financeiramente, espiritualmente? Porque elas esperam ter para agradecer. E Deus não trabalha assim. Pastor, eu quero se tornar uma pessoa mais rica. Eu quero ser, pastor, uma pessoa o dízimo maior dessa igreja. Tá, e o que você tem feito hoje? Não, pastor, é quando eu chegar, o senhor vai ver. Não vai chegar. Porque o Senhor diz que se aquele que for fiel no pouco, sobre o muito Ele coloca. Mude a sua maneira de ser. Mude a sua maneira de ver. Quando a gente é transformado, irmão, a gente muda até a nossa perspectiva. Quando eu sou transformado, eu não vejo como o mundo vê. Eu vejo com a visão transformada também. Eu não vejo... A palavra de Deus diz que Jesus estava ministrando a palavra, 5.000 pessoas reunidas, e os discípulos disseram: Jesus, está chegando o horário da janta, despede o povo para eles comer na casa dele, senão esse povo com fome. Desde aquela época, crente com fome fica insuportável, né? E eles estavam com medo de que o povo ficasse com fome e começasse a ficar insuportável. E Jesus falou assim: dê vocês de comer. Por que Jesus falou assim? Porque Jesus era doido? Ah, pastor, porque Jesus era Deus. Não, ele veio como homem. Jesus disse isso porque a perspectiva de Jesus era diferente. Quando te dá um problema financeiro e você: o que eu vou fazer agora? Não tem solução para mim. Essa é a visão do mundo. A visão daqueles que são de Deus: descansa no Senhor. Oh pastor, mas não é fácil. Verdade, não é. Por isso que você precisa ser transformado. Por isso que você precisa ser transformado. Lamentações 3:20 diz que o profeta Jeremias, ele estava: eu não sou ninguém, eu estou sendo pisoteado, eu estou me sentindo como uma pedra no dente do leão. Aí diz ele: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aqueles que são de Deus, irmãos, não vivem como o mundo vive. Aqueles que são de Deus vivem cada dia sendo transformado. Amém?
E aí você passa a viver não mais com o seu propósito, mas o propósito de Deus na sua vida. Eu vou encerrar com isso aqui. Eu quero continuar falando isso aqui domingo que vem. Mas qual é o foco da tua vida? Para que você está aqui agora? Para quê? Quem já leu aquele livro Uma Vida com Propósitos? Com propósito, perdão. Esse livro ele vai falar por que você está aqui hoje, agora. Pastor, eu quero ser rico, tá? Quero ganhar muito dinheiro, eu quero construir, eu quero fazer, eu quero ser empresário, eu quero, tá? O que mais? Uma historinha só para você entender. Tinha um homem que estava pescando, pegou seu barquinho, seu remo e estava pescando. Veio um rapaz e ele chamou o rapaz para pescar com ele. E foram os dois pescar. E o rapaz ficou admirado, jovem, 20 e poucos anos. Aquele senhor pescava com uma facilidade. Ele tirava um peixe, tirava outro peixe. Ele diz: olha, o senhor é muito bom no que o senhor faz. O senhor pesca como ninguém. Por que o senhor não começa a vender peixe? Aí o senhor olhou para ele e disse assim: para quê? Ele disse: porque aí o senhor, em vez de ter um barco, o senhor compra 2. Aí ele disse: para quê? Porque aí você pega o tanto de peixe, você vai pegar agora em dobro. Aí disse: para quê? Aí o senhor contrata funcionários para pescar para o senhor. Ele disse: para quê? O senhor tem muito dinheiro. Ele disse: para quê? Para o senhor ser muito rico. Para quê? Para quando o senhor for velho, o senhor ter uma vida em paz. Aí o velhinho olhou para ele: quando eu for velho, ter uma vida em paz, ter um barco para pescar e ficar a tarde toda como nós estamos hoje pescando peixe. Isso demonstra, irmãos, que a correria, a ânsia por sucesso não deve ser o seu foco, porque um dia tudo isso acaba. Ele diz, Salomão é um quase, quando você lê Eclesiastes, você fica até triste, porque Salomão fala: tudo é vaidade. Vaidade. Isso aqui deixa. Namorar, vaidade. Ganhar dinheiro, vaidade. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Você tem que viver uma vida boa aqui, eu concordo, mas o teu foco não deve ser isso. O teu foco deve ser Deus. Porque chegará um dia em que tudo isso que nós temos aqui nessa terra, esse meu rosto bonito aqui, esse meu rosto bonito vai ficar na terra. Não vai ter jeito. Vai ficar. A Bíblia diz assim que o homem vive até os 80, com cansaço e enfado. Não, pastor, eu quero viver até 120. Tá, mas com cansaço e enfado, sem cansaço e sem enfado, até 80 para frente, aí já começa a doer tudo, cansar tudo. Eu estou nessa perspectiva aí, eu quero cansar, porque se falar agora, vai morrer agora, eu não dou conta de querer morrer não. Eu estou esperançoso, ainda que diz que a gente tem 80, apesar que a Ramon tem 87, ela diz que não quer morrer jamais, né? Mas eu vou viver até os 120, com medo ainda de morrer. Pastor, o senhor não tem fé? Tenho, mas tem medo de morrer. Deus quer que você viva uma vida boa, mas a vida é curta. Você tem que entender que você tem um propósito muito maior no reino de Deus. Muito maior. E de que se você buscar o propósito de Deus, as outras coisas vão sendo acrescentadas. Amém? Se coloque de pé. A Bíblia diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Pastor, então tem que cruzar meus braços? Não é isso que eu estou falando. Tenha entendimento daquilo que eu estou falando. Estou dizendo que o teu foco, as tuas energias devem estar naquilo que é de Deus, naquilo que é do reino. Pastor, eu quero que Deus salve a minha família, eu quero que Deus me prospere. Então adore,
Então busque, então congregue, então clame, ande com Deus, seja amigo de Deus, que Deus vai fazer. Salomão, eu citei Salomão, Deus disse assim: Salomão, peça o que você quer. Imagine Deus chegando para você, como um gênio da lâmpada: faz 3 pedidos. Ai, pastor, eu quero uma casa nova, um carro novo, um marido novo. Não, eu quero uma vida boa. E aí, Salomão olhou para Deus, Deus falou assim: faz um pedido. Ele falou assim: Deus, eu quero sabedoria. E Deus olha para ele e diz assim: porque pediste sabedoria, eu te darei sabedoria, riquezas e glória. Cuidado de você não ir no contrário daquilo que é o propósito de Deus. Aprenda a pedir. Por que o povo não recebe? Porque não sabe pedir. Deus fala isso. O povo não recebe porque pede mal. Aprenda a pedir. Peça para Deus transformar você. Tem muita gente que quer coisas de Deus, mas você não está adequado para aquilo que Deus tem. Você não está adequado. Você quer ser próspero financeiramente, mas você não está adequado. Se Deus abrir uma porta na tua vida, você se mata. Você cai no mundo da prostituição. Deus não vai te dar. Peça para Deus transformar, para que você esteja adequado para o propósito de Deus. Deus chamou Davi. Isso é revelação pura, hein? Davi matava leão e urso. Ah, isso é bom, né, pastor? Não. Por isso que Davi demorou para ser rei, porque Deus queria que Davi entendesse que a batalha dele era mais na estratégia do que na força. Davi, você tá bom, você tá matando leão e urso, mas eu quero que você cresça. Não vai brigar mais com leão e urso. Você vai agora brigar com gente grande. Lá no Golias, o Davi do leão e urso já não era mais o Davi do leão e urso. Porque se o Davi do leão e urso enfrentasse Golias, ele ia, a primeira coisa, pular no pescoço de Golias e grudar no cabelo de Golias: ai, eu te mato. Mas agora é um Davi que já mudou, foi transformado. Ele diz: olha, você vem com pau, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. É assim que você muda. Pastor, eu quero que o meu esposo seja diferente. Então você vai agarrar no cabelo dele? Não, é estratégia. Cresça. Pastor, eu quero que o meu filho venha para a igreja. Então você pega ele de pau? Não, cresça. Você tem domínio, irmãos. Enquanto teu filho está debaixo da casa, você tem domínio. Pega lá, ele está dormindo. Eu tenho feito isso com a Maria Clara. Eu chego para ela quase todo dia. Não passa uma semana que eu não faço. Eu ponho a mão na cabeça dela e falo assim: eu tenho domínio sobre você. Você vai casar com alguém que eu disser. Domínio. Vai lá, o teu filho está dormindo, está lá rebeldão. Eu tenho domínio sobre você. Ai, pastor, meu filho está querendo namorar uma menina. Minha filha está querendo namorar. Você não vai namorar em nome de Jesus. Essa menina vai sumir da tua vida. Cresça, gente. A gente precisa crescer. Amém? Fecha os seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, nessa noite, que nós precisamos ser transformados. E nós queremos ser transformados. Ó Deus, não queremos ser o mesmo. Senhor, nós queremos a cada dia, Senhor, ser transformado, como diz a tua palavra, de glória em glória. Senhor, em nome de Jesus, não queremos ser amanhã o que somos hoje. Queremos crescer, queremos mudar. Nós não queremos cair no mesmo cilada do diabo de hoje, amanhã. Nós queremos crescer, Senhor. Nós pedimos, Espírito Santo, transforma o nosso ser. Transforma a nossa vida, Espírito Santo. Transforme a nossa vida, Espírito Santo. Muda a nossa história. Mude a nossa história.
Em nome de Jesus. Queremos olhar, Senhor, para o espelho e ver a imagem de Jesus. Queremos chegar, Senhor, no nível, Senhor, como o apóstolo Paulo dizia: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, ser transformados, Senhor, na tua imagem. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos para o momento do dízimo da oferta. Pega o seu dízimo, a sua oferta aí. Tem muita gente que pede para Deus mudar a história. A gente não canta assim: uma nova história Deus tem para mim. Lindo esse louvor. De fato, Deus tem uma nova história, mas Deus sempre vai entregar a caneta na tua mão. A gente que escreve a história. É eu que vou decidir o que vai ser de mim amanhã. Ah, pastor, o futuro a Deus pertence. Mas quando se fala isso, a gente tem que tomar cuidado, porque Deus sabe do amanhã, do hoje, do ontem. Mas Ele dá para você algo chamado livre-arbítrio, para você escrever a sua história. Não culpe Deus pela história que você tem escrito. Não culpe Deus. Pastor, eu quero ser próspero financeiramente. Não culpe Deus enquanto você não escreveu uma história de fidelidade. A gente, irmãos, Deus, eu sou fiel agora. Aí amanhã a gente quer que Deus... Eu não escrevi uma história. Eu falei assim, que eu oro, pego na cabeça da Maria Clara e falo assim: eu tenho domínio sobre você. Eu faço isso, pastor, isso é loucura. Não, é porque tem uma história com Deus disso. Eu tenho uma história com Deus. Eu tenho uma história com isso de Deus. Eu cheguei aqui nesse terreno e disse: Deus, eu quero construir aqui. E eu entendi que é eu que dou a ordem. Deus, Ele te diz: vai. Jesus dizia isso. Jesus fala: vai, não peques mais. Em nenhum momento Deus quer capacho. Vem. Não, Deus quer que você faça. É você que vai fazer. Quer mudança na sua vida financeira? Seja fiel. Não tem o que se falar, irmão. Não tem o que se questionar. Enquanto você não aprender sobre fidelidade, ser fiel a Deus, não barganhando, não adianta você querer ter uma vida diferente, financeiramente falando. Enquanto você não entender o que é uma oferta de sacrifício, o que é não adianta você querer alcançar coisas grandes de Deus. Não adianta. Você precisa entender. Você precisa entender que quando você é fiel, Deus repreende o devorador. Que o devorador ele não sai com oração. Você não sabia disso? Você pode bater o pé: sai devorador da minha casa agora, sai hoje. Ele não vai sair. O devorador ele sai pela tua fidelidade. A Bíblia diz assim, Malaquias 3:10: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E o Senhor disse que é para fazer prova dele, e ele repreenderá o devorador. Ele não vai repreender o devorador se você não for fiel. E não é uma ameaça de Deus, é que a tua fidelidade faz o devorador ser repreendido. E aí, irmãos, você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Eu poderia aqui falar: não, irmão, olha, não, Deus vai fazer. Mas não é assim. Deus trabalha com princípio. Por exemplo, Deus quer fazer grandes coisas na tua vida. Não tenha dúvida disso, que Deus quer fazer. Mas se você não quiser ser transformado, como nós falamos agora há pouco, como que Deus vai fazer? Deus não vai fazer. Deus olhou para Saul e disse assim: puxa vida, não é o rei que eu quero, mas ele é tão bom. Mas Saul não quis ser transformado.
E então a vida deles se tornou um fracasso. Amém? No tempo de dificuldade, é tempo que nós nos levantamos. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoe aqueles que vão dizimar nesta noite. Abençoe aqueles que vão ofertar a Deus. Que haja, Senhor, uma colheita extraordinária. Senhor, em nome de Jesus, que eles escolham, Senhor, segundo a proporção que o Senhor tem declarado na Tua palavra. Que eles escolham, Senhor, a 30, a 60 e a 100 por um, conforme a Tua palavra. Que o devorador, Senhor, em nome de Jesus, seja repreendido. Pela fidelidade é que eu declaro isso. E que os Teus filhos, Senhor, contemplem os milagres. Que haja, Senhor, milagre financeiro. Que eles vejam sinais, prodígios do Senhor. Em nome de Jesus. Que as portas sejam abertas. E que todo engano, todo mau negócio seja, Pai, tirado da frente dos Teus filhos. Que eles não caiam em engano, mas que eles sejam prósperos e abençoados. Ó Deus, em nome de Jesus, sabemos que o Senhor tem tesouros para entregar, Senhor, para aqueles que buscam ao Senhor em fidelidade. E eu peço, Senhor, entrega para os Teus filhos. Prospera eles, ó Pai. Que eles não tenham falta de nada, em nome de Jesus. Mas que em tudo, Senhor, eles sejam abastados. Esta é a minha oração, Senhor, como ministro da Tua igreja, como ministro, Senhor, do Teu povo. Eu abençoo e declaro prosperidade, em nome de Jesus. Quem for dizimar, ofertar, coloque no gasofilácio e o Gabriel vai estar ungindo, amém? Glória a Deus. Dê a mão para a pessoa que está próxima de você. Eu gostaria que nós, nesta hora, levantássemos um clamor pela nossa nação. Pastor, o que a nossa pequena igreja pode fazer? A Bíblia diz que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. A Bíblia diz que a gente tem que... Eu disse aqui sobre coisa prática. Pastor, eu vou sair para a rua e vou olhar o primeiro papelzinho que eu achar. Não, isso não é ser espiritual. Antes de ir para a eleição, veja as propostas. Não vai procurar informação no Facebook. Isso aí é besteira. Isso é besteira. Porque há um grupo, sempre em todos os momentos, que querem defamar, querem enganar. Nessa política agora a coisa está tão feia que até montagem estão colocando gente onde não tem gente. Até montagem eles estão criando para enganar o povo. Então analisa. Pega lá, entra no site do seu candidato. Olha lá o que ele defende. Vê se ele é a favor do aborto. Vê se ele é a favor da ideologia de gênero. Só para os irmãos entenderem, a ideologia de gênero não é algo tão bonito. E eu estou com o microfone e eu posso falar. A ideologia de gênero, ele quer pregar que o gênero é aquilo que eu sou independente do meu sexo. Eu posso ser homem, um gênero feminino. Eu posso ser mulher com gênero masculino.
E aí, irmãos, isso vem destruir a mentalidade das nossas crianças. Isso para adultos já é difícil. Tenho certeza que tem gente aqui que não entende sobre ideologia de gênero. Imagine isso na cabeça de uma criança. Estão querendo dar para professores aquilo que é da família. Ensinar educação sexual na escola. Com cartilha, com pornografia. Quem trabalha com criança sabe do que eu estou falando. É muito sério. Então vai lá. Quem é a favor do aborto, você não vota. Quem é a favor de ideologia de gênero, você não vota. Eu estou partindo da ideia que você é alguém que tem princípio cristão. Então, cuidado. Veja, aí você ora para Deus te dar o caminho. Amém? Mas não joga seu voto não. E eu estou falando isso no nível de eleição para presidente. Mas cuidado com os outros também. Cuidado. Você vota no presidente para mudar, e você vota no chupim do Estado para... Não. Olha, irmãos. Pastor, mas o meu voto, o seu voto pode fazer a diferença. Seja consciente. Amém? Lembre da família, de Deus, amém? Das crianças, pense nisso. Senhor, muito obrigado por este culto. Obrigado pela unção do Senhor neste lugar. Obrigado pela palavra. Obrigado porque até aqui o Senhor tem abençoado. Até aqui, Senhor, o Senhor tem derramado graça, unção, Deus. E nós nessa noite, nós clamamos pela nossa nação. Ó Deus, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que nós não queremos, Senhor, viver sob o domínio de Satanás. Em nome de Jesus, ó Pai. E nós, Senhor, nós não queremos, como homens e mulheres de Deus, Senhor, que os valores cristãos, Senhor, sejam deturpados, Senhor. Nós não queremos, Senhor, que toda ideologia, Senhor, com intenção satânica, venha imperar na nossa nação. Em nome de Jesus nós colocamos, Senhor, o Brasil diante do Senhor e pedimos: tenha misericórdia deste país, Senhor. Tenha misericórdia da nossa nação. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos, Senhor, que o Senhor dê entendimento ao teu povo. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, dê entendimento ao teu povo, Senhor. Que o teu povo não troque o voto, Senhor, por migalhas, mas que eles entendam, Senhor, que há necessidade, Senhor, de uma mudança. Em nome de Jesus, dê esperança ao teu povo, Deus. Dê esperança ao teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, nós mais uma vez colocamos diante do Senhor. Senhor, colocamos diante do Senhor, ó Deus, essa eleição. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, dê entendimento ao teu povo. Dê entendimento ao teu povo. Pai, eu não vou pedir para o Senhor colocar quem o Senhor quer, porque o Senhor não está envolvido nisso. O Senhor nos dá sabedoria para nós mudarmos. E eu peço, Senhor, dê entendimento ao teu povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Essa eleição, quem vai mudar ela é a porcentagem dos evangélicos. Então a gente tem que se posicionar. Amém? Que Deus te abençoe. Está encerrado. Cumprimente o irmão, a irmã, com a paz do Senhor.